Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. E eu creio que essas quartas-feiras vão nos despertar, crescer, a amadurecer em Deus. E o Senhor vai falar aos nossos corações, amém? Antes de começar, só queria dar um recado para todas as mamães e para toda a igreja. No dia 8 de maio é um dia muito especial, né? O Dia das Mães. E nós, mulheres, estamos organizando um culto. Não é culto só para mulheres, irmãos. É culto para toda a igreja, mas pensa bem. Homem é uma bênção, né? Mas mulher tem aquele detalhe. Nós estamos preparando coisas muito especiais para esse culto, desde a entrada até o momento de homenagem. Então, participe, traga sua mamãe, passe o dia com ela, mas de noite esteja aqui no culto. Então, vai ser um culto de Dia das Mães muito especial para toda a igreja. Amém? Nós vamos ouvir falar do amor de Deus, vamos aprender mais. E isso é para toda a igreja, mas em especial para as mães. Então, não falte, já estou divulgando o nosso culto, porque vai ser uma bênção. Vamos começar. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Deixa a sua Bíblia abertinha. A gente não vai ler agora, mas já deixa ela aberta aí. Êxodo 2, 11. E eu estava pensando nessa palavra de confronto e Deus me fez lembrar da história de Moisés. E eu acho que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Já teve novela, já teve filme. Quem aqui nunca ouviu a história de Moisés? Alguém nunca ouviu a história de Moisés? A história mais conhecida, talvez, né? Depois da história de Jesus. Muito lembrado pelo momento em que o Mar Vermelho se abriu, em que várias coisas aconteceram enquanto eles estavam no deserto. Também a história de Moisés é muito lembrada, né? Quando Moisés nasceu, eles estavam vivendo um tempo muito difícil, onde o rei do Egito mandou matar todas as crianças. E a mãe de Moisés escondeu Moisés, e eu fiquei pensando, gente, era muito de Deus, porque pensa, esconder um bebê tem que ser muito de Deus. Alguém conhece um bebê que não chore? Não chora. Alguém conhece um bebê que nunca chorou, tá lá quietinho? Que os meus 2 bebês eram um choro assim que o prédio inteiro ouve. E eu fico pensando como é que essa mulher conseguiu esconder um bebê até 3 meses. Porque eu fico, quando os meus filhos nascem, posto no WhatsApp assim, vizinhos, não estou matando, só estou dando banho, fiquem tranquilos. Não precisa chamar o conselho tutelar. Como é que Joquebede conseguiu esconder Moisés? Tem que ser algo muito de Deus, não é? Não é mesmo? E ela escondeu Moisés por 3 meses, mas depois não dava mais para esconder, colocou Moisés num cestinho, no rio, enfim. Moisés foi criado a maior parte da sua vida, até ele ficar adulto, pela filha de Faraó. Então, ele foi criado distante da cultura, distante dos ensinamentos que o povo hebreu tinha. Ele foi criado pelos egípcios. Então, ele aprendeu a adorar aos deuses egípcios, aprendeu a viver como um egípcio, aprendeu toda aquela cultura do Egito. Mas ele não era do Egito. E quando isso começa a surgir dentro dele, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, ele começa a ser confrontado. E é sobre esses confrontos, né, que eu quero falar essa noite. Alguns confrontos que Moisés viveu. Porque o cara para ser confrontado, hein? Acho que depois dele, o apóstolo Paulo. Mas eles foram muito confrontados. E eu quero trazer alguns exemplos de confrontos que Moisés viveu e que nós podemos aplicar na nossa vida e entender como a vida de Moisés pode nos ensinar a viver, a entender que nós vamos passar por confrontos. E os confrontos, eles não são só porque nós somos crentes, aceitamos a Jesus. Quantas vezes você já não passou um confronto lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa? Porque o confronto não acontece só porque nós somos crentes. Mas aqui nós vamos destacar alguns confrontos
baseados na Bíblia. E como Moisés fez para não desistir, não desanimar, não parar, mas sim crescer diante desses confrontos. Já falei um pouquinho da história de Moisés, e antes da gente ler, eu só quero trazer um ensinamento para a igreja, algo que Deus falou no meu coração. Você sabe de fato o que é um confronto? Você já parou para pensar realmente o que é um confronto? Porque eu estava pensando esses dias, quando começou o Covid, tudo era Covid, espirrou é Covid, gripe é Covid, dor na perna é Covid, bateu o pé, está com Covid, encostou na porta, tudo era Covid, não era? Você dava um espirrão na rua, todo mundo saía de perto de você e falava, Covid, e às vezes nem era, né? Aí liberou a palavra profética, tudo é confronto. Já reparou que agora tudo virou confronto para a gente? Mas nem tudo que a gente vive é confronto. Confronto é uma comparação, um combate, uma ação de opor. Então, nem tudo que a gente vai passar nessa vida é confronto. Como eu vou saber se é um confronto ou não? Um confronto é algo que vem para colocar em xeque aquilo que eu acredito, a minha fé, aquilo que eu vivo, ou um confronto vindo de Deus, né? Quer me ensinar sobre algo que eu estou fazendo errado ou preciso melhorar. Então, nem tudo que a gente vai passar na nossa vida é confronto. Porque eu tenho ouvido, às vezes, assim, caramba, o tempo virou, comecei a espirrar, que confronto. Não, amados, o nome disso é rinite, não é confronto. Ah, porque eu gastei demais no meu cartão, meu boleto veio alto. Não, amados, isso não é confronto, isso é falta de organização mesmo. Não é confronto, não. É você que precisa melhorar aí no gasto. Então, nem tudo na nossa vida é confronto. A diaconisa Letícia falou aqui no começo do culto um confronto literal para a igreja, que foi esse carnaval que a gente viveu, que todos os sambas e enredos eram invocando entidades e demônios. Aí eu pergunto, às vezes a gente está tão preocupado com o pequeno, com o raso, que como igreja a gente nem se ligou de se levantar em oração, a gente esperou acontecer para se despertar. E a gente precisa entender que os confrontos, eles realmente surgem para nos fazer crescer. E aí eu estava lendo uma frase que diz assim, não pule o processo. Jesus, que já estava pronto para viver a promessa do Pai, também esperou. Jesus, que era o Filho de Deus, maravilhoso, sentiu fome, sentiu vontade de chorar e chorou. Passou por momentos difíceis, porque nós, seres humanos, réis mortais, pecadores que precisamos aceitar Jesus para ser salvos, não vamos passar por momentos difíceis. Vamos, gente, faz parte da vida. Então, nem tudo é confronto. O confronto, ele realmente vai te confrontar sobre algo. Ou ele vai querer confrontar a sua fé para poder te desestabilizar, ou ele vai querer confrontar aquilo que você acredita e aquilo que você vive, ou o confronto vai te ensinar algo que você está acreditando ou agindo de forma errada. Então, primeiramente, entenda o que é o confronto. E Moisés, ele passou por alguns momentos de confrontos, e eu separei 3. Se eu fosse separar todos os confrontos que Moisés passou, a gente ia passar a noite aqui, coitado de Moisés. Quando eu comecei a ler, eu falei, tadinho de Moisés, e eu acho que eu sou confrontada. Moisés, então, coitado, com certeza recebeu um galardão maravilhoso lá no céu. Eu separei 3 para a gente meditar nessa noite. O primeiro confronto que a Bíblia relata que Moisés viveu está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, você que está com a sua Bíblia aberta. Vamos ler juntos. Pode projetar aqui. E diz assim, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio?
Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Então, o primeiro confronto que Moisés passa, porque ele começa a ver os seus irmãos hebreus sofrendo, ele está no Egito, mas ele não consegue agir como um egípcio. E aí ele, achando que está fazendo algo bom, mata o egípcio que estava sendo ruim com o hebreu e esconde. Aí no dia seguinte, Moisés quer chamar a atenção dos coleguinhas que estão brigando. Aí eles viram para Moisés e fazem o quê? Confrontam Moisés e falam: ué, você ontem matou um egípcio. Está querendo dar lição de moral na gente? Vai fazer o quê? Vai matar a gente também se a gente não te obedecer? Foi mais ou menos isso que eles falaram para Moisés. Eles estão confrontando Moisés, confrontando a atitude de Moisés. E às vezes nós passamos por confrontos na nossa vida, por motivos que já aconteceram, por erros do passado. Às vezes você está fazendo a obra e vem alguém e fala: ué, mas você não era aquela pessoa briguenta, que discutia com todo mundo, que xingava no trânsito? Só um exemplo, tá, irmãos? Você não é aquela pessoa que tinha mais dívidas, que seu nome estava sujo? Você não é aquela pessoa esquecida, abandonada pela sua família? Às vezes nós somos confrontados por coisas que vivemos no nosso passado. Mas naquela época não havia Jesus Cristo. E Moisés não tinha esse entendimento que nós temos, precisava de um sacrifício para perdão dos pecados. Jesus já foi sacrificado na cruz, e hoje nós entendemos que o nosso passado não pode nos impedir de avançar. E se algum dia você for confrontado por algo que você passou, por algo que você fez, lembre-se que você é filho de Deus e que o Senhor já te perdoou. E Moisés, ele estava sendo confrontado por aqueles que estavam perto deles, porque Moisés estava sendo confrontado na sua identidade. Ele não era dali, e ele precisava de um confronto, talvez, para entender isso. Só que ele não conseguia se posicionar, então ele fugiu. E aí o segundo confronto que eu destaquei aqui sobre Moisés, está lá em Êxodo 3, versículo 11. 3:11. Que diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés, primeiro confronto que ele recebe, abala com as estruturas dele. Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Moisés foge. E aí Moisés se casa, ele tem um filho. Moisés está pensando que está tudo bem, estou aqui casado com a minha esposa. Aí Deus fala: Moisés, não foi à toa que você foi salvo. E aí Moisés agora recebe um confronto direto de Deus. Porque havia um propósito na vida de Moisés. Havia um propósito que ele precisava cumprir. Então Deus começa a confrontar Moisés para que ele vá em direção a esse propósito. Então os confrontos, eles podem surgir de outras pessoas, eles podem surgir dentro de nós. Às vezes nós nos confrontamos no nosso interior, ou o confronto pode vir de Deus. E Deus estava confrontando Moisés, porque Moisés tinha um propósito a ser cumprido. E Moisés poderia falar: não, quer dizer, na verdade ele falou, né? Não, eu não sou capaz. Mas Deus falou: você é sim, e você vai em meu nome, sou eu que te sustento. E às vezes Deus tem um propósito na nossa vida e nós não estamos nesse propósito, ou estamos fugindo desse propósito, enfim. Mas precisamos que Deus nos confronte para falar: esse não é o seu lugar. Seu lugar não é só ir cuidando desse pasto, dessas ovelhas, da sua casa, isso é muito importante. Mas o seu papel é voltar lá, da onde você veio. Moisés sabia o sofrimento que os hebreus estavam passando. Talvez se Deus tivesse pedido isso para outra pessoa, a outra pessoa não teria aceitado, porque ele não tinha vivido lá, ele não viu. Moisés viu. Moisés fugiu por um dos motivos, né? Foi esse, que ele não aguentava ver o seu povo sofrer.
E ele aceitou, ele foi confrontado e ele aceitou. Às vezes Deus nos confronta para nos ensinar algo. Você está no caminho certinho que Deus quer para você? Ou nessa noite Deus está te confrontando a refletir se você precisa avançar, se você precisa crescer, se você precisa amadurecer e ser usado por Deus em propósitos mais altos, em propósitos que Ele pode te levar mais longe. Cuidar da família dele era muito importante, mas o Senhor queria que ele cuidasse de muitas outras famílias. Fazer aquilo que você faz é importante, mas talvez Deus está querendo alargar as suas tendas, está querendo te confrontar para que você cresça. E o terceiro confronto que Moisés passou, né? Está lá em Êxodo 16, os versículos 2 e 3. Então, já citei 2 confrontos que Moisés passou e que às vezes nós passamos na nossa vida. Confrontos interiores, confrontos por outras pessoas, né, que foi no mesmo episódio, e um confronto por Deus. E lá no 16, versículo 2, diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome toda esta multidão? Eu estava comentando ontem no Mulheres que Oram que, gente, o povo de Israel é muito complicado, né? Pensa, eles viram o mar se abrir, eles viram todas aquelas pragas acontecendo no Egito, e eles ainda tinham a coragem de ficar confrontando a Moisés e a Deus. Eles faziam coisas que, gente, assim, se eu ver um riozinho se abrindo, para mim já é suficiente. Eles viram o mar se abrindo. E Moisés começou a ser confrontado por aquele povo. Por que você não largou a gente lá? Pelo menos lá a gente tinha o que comer. Por que você trouxe a gente para o deserto? Aqui no deserto a gente vai morrer de fome. Lá não era o lugar que a gente deveria estar, mas ninguém estava passando fome. Eles só estavam preocupados com o alimento físico. E começaram a confrontar Moisés. Quantas vezes nós não somos confrontados pelas pessoas que estão ao nosso redor? Lá vai o crente, só vive na igreja, não tem tempo para nada, só tem tempo para a igreja. Abandonou tudo por causa da igreja, largou os amigos por causa da igreja. Às vezes você posta até alguma coisa lá na internet que você nem levou a mal, mas vira uma polêmica, começa as pessoas a falarem. Muitas das vezes nós vamos receber confrontos de pessoas que estão perto de nós, de pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado, que são nossos amigos, que nos conhecem. Mas entenda que todo confronto é para fazer você crescer. E que nenhum confronto vai te parar. Mesmo que seja de pessoas queridas, mesmo que você tenha que ouvir aquilo que você não quer. Paulo também foi muito confrontado. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele perseguia os cristãos. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele que era o cristão perseguido. E toda vez que Paulo era preso, Paulo gostava de tentar se defender. Aí a multidão começava a falar: ué, mas você não é aquele que perseguia os cristãos, agora quer falar em nome de Jesus? Então, às vezes, nós seremos confrontados por quem está ao nosso redor, por pessoas próximas, até mesmo pessoas que a gente ama. Moisés estava cuidando desse povo. Quantas vezes você não cuida de uma pessoa e aquela mesma pessoa que você cuidou, deu tanto carinho, deu tanto amor, está te confrontando? E não é fácil viver debaixo de confronto. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada de ninguém. Moisés não venceu todos os confrontos. E o tema dessa campanha não são confrontos que fazem você vencer, são confrontos que fazem você crescer. Então nós precisamos entender que os confrontos vêm para nos fazer crescer. Talvez você ainda tenha algum confronto no seu interior, por algo que você passou, ou por algo que você está passando, alguma dor, algo do seu passado, ou ansiedades.
Mas esse confronto não pode te fazer parar. Esse confronto precisa fazer você refletir quem você é em Deus. Talvez Deus esteja te confrontando porque Ele quer ver você crescer, porque Ele quer te desafiar, porque Ele quer ver você avançando, prosseguindo. Irmãos, a gente precisa sair do raso, nós precisamos amadurecer, Jesus está voltando. E às vezes a gente está tão preocupado com coisas pequenas, estamos sendo confrontados altamente no mundo espiritual e nem estamos dando trela, porque estamos preocupados apenas com esse mundo. Mas tudo que tem nesse mundo vai ficar. E o que importa é a nossa vida eterna. E se Deus te confronta, não é porque Ele não te ama. Porque um pai que ama, corrige. Um pai que ama, olha para o filho e fala, você está errando. Não faça isso, porque isso não é legal. Só para descontrair para os irmãos, né? Darem uma despertada aí. Hoje de manhã, fui levar as crianças para a escola. Só num tempinho que eu fui colocar o chinelo, estava o Heitor batendo na porta do vizinho, tocando a campainha e saindo correndo. Gente, a criança tem 2 anos. E ele estava 7 horas da manhã tocando a campainha do vizinho e saindo correndo. A minha vontade era de rir, né? A minha vontade também era dar uma gargalhada. Mas eu, como mãe, não podia deixar aquilo passar. Eu tinha que confrontá-lo e ensinar o que ele estava errando. Caramba, 7 horas da manhã o vizinho estava dormindo. Ninguém é obrigado a acordar cedo, porque você acorda cedo. E aí ele foi para a escola chorando, triste, chateado. Mas ele pediu, me desculpa, mamãe, não vou fazer mais isso. Amém, glória a Deus, não faça mais eu passar vergonha. Graças a Deus é uma vizinha gente boa e ela não ouviu. Porque imagina a minha cara se a vizinha sai lá para saber por que estão tocando a campainha dela 7 horas da manhã. Então, quando a gente ama, a gente confronta, a gente ensina. Se nós somos amados por Deus, Ele vai nos confrontar, Ele vai nos ensinar, Ele vai falar para nós, olha, aqui não é o seu caminho, é esse aqui. E os irmãos me veem aqui em cima, né, às vezes ministrando louvor, às vezes ministrando a palavra. Tem gente que não sabe o quão tímida eu sou, mas eu sou muito tímida, muito. Mas todas as vezes que eu penso em desistir por causa de quem eu sou, o Senhor me confronta. Amada, você lembra de onde eu te tirei? Porque Deus tem um jeito carinhoso de falar comigo. Você lembra de onde você saiu? Você lembra do milagre que eu fiz? Não esquece não, tá? Não foi para você não. Lembra do que... Às vezes o meu marido ele é o profeta da casa, ele me confronta, vai pregar sim, vai sim. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Deus não me curou de um leito de morte para eu ter isso só para mim, não. E nós temos que nos lembrar que se Deus nos confronta é porque Ele quer nos levar a lugares maiores. E quando a gente fala de templo novo, de igreja maior, de tudo, será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos preparados? Porque tudo que é maior dá mais trabalho, não é mesmo? Uma casa maior dá mais trabalho para limpar. Muita roupa para lavar dá mais trabalho. Uma igreja maior também. Então nós precisamos estar preparados. É por isso que é o ano do confronto. Não é para as coisas pequenas, não. É para as coisas grandes, porque nós queremos ver os sinais, os prodígios e as maravilhas. Então, quando Deus te confrontar, entenda que Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Não é porque Ele quer o seu mal, é porque Ele quer o seu bem. E às vezes seremos confrontados pelas pessoas que estão perto de nós. E qual a lição que Moisés nos ensina para não desistir em meio aos confrontos, mas para que possamos crescer e não desistir? Porque, às vezes, quando somos confrontados, nós somos seres humanos. Nós ficamos tristes, nós nos desanimamos, não é mesmo? A gente acha que a gente está no lugar errado, que a gente deve parar, que a gente não está fazendo o que é certo, que Deus não está nos ouvindo. Às vezes a gente quer, vou dar um tempo. Quem nunca, né? Falou, não, vou dar um tempo, vou ficar no meu cantinho. Nós somos seres humanos. Às vezes a gente se sente assim, mas o confronto não pode nos fazer parar. O confronto tem que nos fazer crescer. Quando a gente pensa num ringue de luta, né? Como aqueles lutadores são preparados? Com um cursinho, eles copiando a matéria? Não é. É lá lutando, no confronto, na batalha. E é assim que nós somos forjados, como soldados do Senhor, para que Ele possa nos usar.
E os confrontos não podem nos fazer parar, eles precisam nos fazer crescer. E aí, o outro significado que eu achei muito lindo para a palavra confronto, e que eu não sabia, não tinha ideia disso, mas confronto também significa encontro face a face. E lá em Êxodo 33, ainda em Êxodo 33, 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Só até aí. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E lá em Deuteronômio 34, 10, não precisa abrir, que vai projetar aqui no telão para você, Deuteronômio 34, 10, diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Como crescer diante dos confrontos? Esvaziando de nós mesmos e nos enchendo de Deus. Não tem outra receita. Quanto mais cheio de Deus nós estivermos, quanto mais próximo, face a face nós estivermos, se o Senhor estiver do nosso lado, como a gente conversa com um amigo, os confrontos vão nos fazer crescer, não vão nos fazer parar. E eu acho lindo quando ele fala que a quem o Senhor conhecera face a face. Estudiosos acreditam que Moisés não chegou como homem a ver a face do Senhor, que era demais para ele. Mas Moisés conversava com o Senhor como alguém conversa com um amigo. Senta aqui do meu lado, vamos conversar. E é assim que nós precisamos estar, cheios da presença do Senhor, cheios do Senhor, buscando a presença do Senhor, crescendo em Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando, se aprofundando. Quando nós estamos cheios do Senhor, sabemos em quem nós confiamos. Sabemos que nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que é soberano sobre qualquer confronto, que é soberano sobre qualquer afronta que nós possamos receber. Quando nós estamos cheios de Deus, nós temos convicção da nossa identidade. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe que você tem um Pai que te ama, que cuida de você? Você sabe qual é o chamado do Senhor para a sua vida? Você tem certeza da sua salvação? Daquilo que você já recebeu em Cristo, do maior galardão que você poderia receber? E quem está cheio de Deus pode às vezes até se questionar, porque às vezes a gente se questiona. Caramba, imagino Moisés se questionando, como eu sou confrontado, é todo dia um confronto. Às vezes a gente se questiona, Deus, o Senhor quer me preparar igual Rambo? Porque o confronto está grande. Às vezes a gente pensa que vai desanimar, mas quando nós estamos cheios de Deus, os confrontos vêm e nos fazem crescer. Nós precisamos entender que não é porque nós aceitamos a Jesus no nosso coração que os confrontos existem. Os confrontos já existem. Mas quando a gente se converte, aceita Jesus no nosso coração, os confrontos que a gente vive são outros. E a gente precisa guerrear com as armas espirituais que o Senhor já nos deu. Não com a nossa força, não com o nosso conhecimento apenas, mas com a armadura de Deus, revestido de todo o poder que só o Senhor pode nos dar. Então, para que nós possamos crescer em meio aos confrontos, ao invés de desanimar, ao invés de desistir. Infelizmente, nós estamos vivendo numa geração onde qualquer coisa é motivo para parar, para desistir, para largar, para não vou mais, não vou fazer. Irmãos, a Bíblia está aqui para nos ensinar. Olha o que esses homens sofreram. Toda a Bíblia nos mostra o confronto que os homens de Deus sofreram, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E como que a gente vai crescer ao invés de desistir? Sendo cheios de Deus e nos esvaziando de nós mesmos. Às vezes a gente está tão cheio de nós que a gente até quer dar uma ajudinha para Deus. Mas nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos encher da presença do Senhor, que é isso que vai nos manter firmes em meio a qualquer confronto que nós possamos passar. Amém? Vamos ficar de pé.